Tá aí, importantíssima essa questão, muito cai nas provas a função C, então vamos analisar a leitura. Considerando o Microsoft Excel 2007, versão professional em português, em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que, ao ser executada, terá o algarismo 5 como resultado. E ali vem várias alternativas, pessoal, na letra A, B, C, D e E. E percebe que essas várias alternativas, todas elas trazem uma função chamada função C. Tem muita gente aqui com dificuldade nessa questão, então eu vou pegar cada uma das alternativas a partir de agora e vamos ver individualmente cada uma delas. Percebe que a questão pedia o resultado da função C, que teria que ser 5 em uma daquelas alternativas. Como é que funciona a função C? A função C é uma função que apresenta 3 argumentos. O primeiro argumento da função C é indicado como sendo um teste lógico. O segundo argumento é a resposta se esse teste lógico for considerado verdadeiro. E o terceiro argumento da função C é a resposta se esse teste lógico for considerado falso. Então, quando nós pegamos a função C, ela é uma função de análise lógica. Por quê? Se o teste lógico for verdadeiro, nós vamos direto para o segundo argumento e o que estiver dentro do segundo argumento é a resposta da função C. Agora, se eu responder que o teste lógico é falso, nós vamos direto para o terceiro argumento e o que estiver dentro do terceiro argumento é a resposta da função C. Então, repetindo aqui para todo mundo entender, se o teste lógico for considerado verdadeiro, o usuário vai direto até o segundo argumento, lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Dentro de funções e fórmulas do Excel, é o ponto e vírgula o símbolo responsável pela separação dos argumentos. Então, se teste lógico verdadeiro, o usuário vai ao segundo argumento, que estiver dentro ali do segundo argumento já vai ser a resposta da nossa função C. Agora, se eu responder que o teste lógico é falso, aí eu vou direto para o terceiro argumento e o que estiver dentro do terceiro argumento é a resposta da função C. Então, o esquema é, se teste lógico verdadeiro, segundo argumento. Se teste lógico falso, terceiro argumento é que contém a resposta da nossa função C. Vamos aplicar isso dentro da questão. Então, vamos lá para a questão. A letra A teria que resultar o resultado 5 para ser alternativa, porque ele diz qual das fórmulas da letra A, B, C, D e E retornariam 5. Então, se não retornar 5, não está certo. Vamos analisar aqui essa função então. O primeiro argumento desta função C é sempre um teste lógico. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro e o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Bem, podemos pegar aqui a ideia de que esse primeiro argumento, 3 acento circunflexo 2 é igual a 6, esse é o nosso teste lógico. Se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, eu vou direto para o segundo argumento que tem 2 mais 3. Se eu responder que esse teste lógico é falso, eu vou direto para o terceiro argumento que tem uma outra função C, da qual então eu vou ter que responder. Percebe nesse exemplo da letra A então? O primeiro argumento diz 3 acento circunflexo 2. O acento circunflexo dentro da função C ou dentro das fórmulas do Excel significa potência, significa exponenciação. O que vem antes do acento circunflexo é a base e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente. Então, quando eu coloco 3 acento circunflexo 2, isso significa 3 no expoente 2. 3 no expoente 2. É isso que significa o acento circunflexo. Então, 3 no expoente 2 é 3 multiplicado por 3, que dá 9. Então, quer dizer que ele está perguntando no teste lógico se 9, que é o resultado dessa exponenciação, é igual a 6. 9 é igual a 6, verdadeiro ou falso? Falso, porque 9 não é igual a 6. E quando eu digo falso na função C, eu não posso pegar o que está no segundo argumento, que nesse caso era 2 mais 3. Não posso. Quando eu digo que o teste lógico é falso, eu tenho que ir direto para o terceiro argumento, e no caso deste terceiro argumento, aqui está em vermelho o terceiro argumento, tem uma outra função C.
E essa outra função C também tem o seu próprio teste lógico, tem a sua resposta se o teste lógico for verdadeiro e tem a sua resposta se o teste lógico for falso. Então, neste exemplo aqui, eu tenho que verificar agora os argumentos desta função C que está na parte falsa da primeira. E esta função C aqui também tem um teste lógico que diz 2 asterisco 3. O asterisco é multiplicação. Então, aqui eu vou resolver 2 multiplicado por 3, que dá 6. E aí o teste lógico pergunta, 6 é maior do que 5? Se for verdadeiro, vai para o segundo argumento. Se for falso, vai para o terceiro. Então, eu pergunto, 6 é maior do que 5? Sim, verdadeiro. Se eu disse verdadeiro para esse teste lógico, eu tenho que ir na parte verdadeira, que é o segundo argumento dessa função C. E no segundo argumento dessa função C, indicou 5 no expoente 2. E 5 no expoente 2 é 5 multiplicado por 5, lembrando que o acento circunflexo é a exponenciação, o que vem antes do acento circunflexo é a base, o que vem depois é o expoente. Então, 5 acento circunflexo 2 significa 5 no expoente 2. Que é 5 multiplicado por 5, que dá 25. Então, pessoal, o resultado desta primeira função da letra A vai ser 25. O resultado da fórmula aqui da letra A vai ser 25, não vai ser 5. Então, não pode ser a letra A de América a resposta correta. Então, errado a letra A, porque o resultado desta fórmula da letra A vai ser 25. Errado. Vamos partir para a letra B, então. A letra B tem outra função C. Vamos primeiro fazer o que nós sempre fizemos aqui. Vamos separar os argumentos da nossa função C. Lembrando que a função C tem 3 argumentos e quem separa argumento é o ponto e vírgula. O primeiro argumento da função C é um teste lógico, que vai do abre parênteses até o primeiro ponto e vírgula. Depois do próximo ponto e vírgula até o outro, nós temos a parte se o teste lógico for considerado verdadeiro. E depois do ponto e vírgula até o final dos parênteses, nós temos o terceiro argumento, que é a parte falsa. Então, aqui eu montei a separação dos argumentos dessa função C da letra B. Observa, aqui é o teste lógico. Se esse teste lógico do quadro azul for considerado verdadeiro, eu vou para o segundo argumento. Se o teste lógico for considerado falso, eu vou para o terceiro argumento. Então, o primeiro argumento tem um teste lógico. O segundo argumento tem a parte verdadeira, que é o que está em verde aqui, e o terceiro argumento tem a parte falsa. Vamos tentar resolver o teste lógico para descobrir se nós vamos pegar a parte verdadeira, que aqui está em verde, que é o segundo argumento, ou a parte falsa, que aqui está em vermelho, que é o terceiro argumento. Então, vamos lá. O que nós temos no teste lógico, que é o nosso primeiro argumento? O teste lógico diz 5 dividido por 5 mais 5 asterisco 2 é igual a 12. Quando nós temos um cálculo com divisão, adição e multiplicação, nós temos que cuidar da precedência dos operadores. Quando temos a barra, que é a divisão, aqui o adição e aqui o asterisco, que é a multiplicação, primeiro nós temos que resolver a multiplicação e a divisão e só depois a adição. Porque na precedência dos operadores, multiplicação e divisão são resolvidos em primeiro lugar antes da adição. Isso nesse caso aqui. Então, tendo multiplicação e tendo divisão, primeiro resolvemos divisão e multiplicação e só depois adição. Então, vamos resolver aqui a divisão e a multiplicação. 5 dividido por 5 é 1. E aqui ele diz mais 5 multiplicado por 2. 5 multiplicado por 2 é 10. Então, nós temos 5 dividido por 5, que é 1, mais 5 multiplicado por 2, que é 10. Então, vai ser 1 mais 10. E 1 mais 10 vai dar 11. Quer dizer, o resultado desta primeira fórmula aqui é 11. Então, eu tenho aqui 11 igual a 12. Esse é o teste lógico. O teste lógico está perguntando se 11, que é o resultado dessa fórmula, é igual a 12. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é. 11 não é igual a 12, então eu respondi que o teste lógico é falso. Se eu respondo que o teste lógico é falso, eu não posso ir para o segundo argumento. Quando eu respondo que o teste lógico é falso, eu tenho que ir direto ao terceiro argumento. E esse terceiro argumento está indicando 5 no expoente 1. E 5 no expoente 1 é 5 mesmo, porque observa, 5 no expoente 1
É 5. Então, a resposta da letra B é 5, como pedido aqui no enunciado da questão. Portanto, o gabarito desta questão é a letra B de Brasil. Lembrando que o acento circunflexo significa exponenciação, o que vem antes do acento circunflexo é a base, o que vem depois do acento circunflexo é o expoente. Então, 5 acento circunflexo 1 significa 5 no expoente 1, que é 5 mesmo. Então, a resposta, de fato, é a letra B de Brasil para essa questão do Instituto AOCP. Agora, pessoal, embora o gabarito já seja a letra B aqui, é a letra B de Brasil, eu vou responder com vocês as outras alternativas para ver por que as outras estão erradas. Então, vamos lá, vamos ver também a nossa letra C de Canadá. A B já é a certa. Vamos para a letra C. Vamos fazer passo a passo como nós fizemos antes. Primeiro, vamos separar os argumentos. O primeiro argumento vai do abre parênteses até o ponto e vírgula. O segundo argumento vai do ponto e vírgula até o próximo ponto e vírgula. E o nosso terceiro argumento, vai do ponto e vírgula até o fecha parênteses. Então, aqui eu tenho teste lógico em azul, parte verdadeira. Se o teste lógico for verdadeiro, eu respondo o que está na parte verde. Se o teste lógico for falso, eu vou responder o que está na parte vermelho, que é a parte falsa. Então, é teste lógico, parte verdadeira e parte falsa. Vamos pegar aqui, de novo, passo a passo, esse nosso teste lógico agora. O teste lógico diz 3, acento circunflexo 2. Lembrando que o acento circunflexo é exponenciação, então a leitura aqui é 3 no expoente 2. O que vem antes do acento circunflexo é a base, o que vem depois é o expoente. 3 no expoente 2 é 3 multiplicado por 3, que dá 9. E aí ele está perguntando, e aqui um perigo importante, pessoal, quando aparece o sinal menor seguido do sinal maior, o sinal menor seguido do sinal maior significa diferente, significa diferença. Então, aparecendo o sinal menor seguido do sinal maior, como é o caso aqui, sinal menor seguido do sinal maior significa diferente para o Excel. Então, quer dizer que ele está perguntando se 3 no expoente 2 é diferente de 3 multiplicado por 3. 3 no expoente 2 é 3 multiplicado por 3, que dá 9. Que é diferente ou é igual a 3 multiplicado por 3, que dá 9? Porque aqui, tanto o resultado desta primeira fórmula vai ser 9, porque é 3 no expoente 2, que é 3 multiplicado por 3, que é 9, como o resultado dessa multiplicação também é 9. 3 multiplicado por 3 também é 9. Então, 9 é diferente de 9? Falso, porque 9 é igual a 9. Então, aqui ele está perguntando se 9 é diferente de 9. Falso. Quando eu digo falso, eu tenho que ir direto para o terceiro argumento, que está aqui em vermelho. O terceiro argumento é a parte falsa. E esse terceiro argumento também tem lá os seus 3 argumentos. Aqui nós também temos, observa, ó, o primeiro argumento aqui é a nossa parte do teste lógico. O segundo argumento, que aqui eu estou marcando em verde, é se o teste lógico for verdadeiro. E aqui o terceiro argumento, que está em vermelho, se o teste lógico for falso. Então, vamos ler o teste lógico. Ó. 3 multiplicado por 3, que é 9. 3 multiplicado por 3, que é 9. É maior do que 5? Sim. 3 multiplicado por 3, então 3 multiplicado por 3 é 9. 9 é maior que 5? Verdadeiro. Nesse caso, então, o teste lógico deu verdadeiro. Se eu respondo o teste lógico como verdadeiro, eu tenho que ir na parte verde aqui, que é o segundo argumento, que é a parte se o teste lógico for verdadeiro. E não vou usar a parte falsa que está em vermelho. Então, aqui nós vamos direto para 5 no expoente 0. Todo número que está elevado ao expoente 0, o resultado é 1. Então, se eu boto 5 no expoente 0, já que o acento circunflexo é a exponenciação, 5 no expoente 0 é 1. O resultado desta fórmula da letra C de Canadá, então, vai ser 1. 1 é o resultado da fórmula que nós temos aqui na letra C de Canadá, porque ele respondeu aqui o teste lógico, e 5 no expoente 0, o resultado que nós temos é 1. Isso porque quando nós temos um número elevado a 0, elevado ao expoente 0, aí é 1. Isso é importante a gente saber, até dá para a gente testar aqui. Quer ver? Ó, deixa eu pegar uma planilha para mostrar para vocês aqui na prática o porquê que eu estou dizendo que 5 no expoente 0 é 1. Observa lá, ó. Se eu colocar igual 5 acento circunflexo 0, quando eu der Enter, deu 1.
Porque todo o número elevado ao expoente zero é 1. Olha lá, ó, igual 5 no expoente zero, 5 acento circunflexo zero é 1. Então é importante a gente saber isso olhando bem essa fórmula para não confundir. Então aqui deu 1 como resultado da letra C de Canadá. Ok? Vamos para a próxima. Nós temos também a letra D de Dinamarca aqui, pessoal. Olha só. A letra D de Dinamarca também tem os seus 3 argumentos. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro argumento é sempre o teste lógico, que vai do abre parênteses até o ponto e vírgula. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Então, nesse caso aqui, temos ó, teste lógico. Primeiro, o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Vamos responder o teste lógico então. Vamos lá comigo. Ó. 3 no expoente 2. Aliás, desculpa, 3 no expoente 2 não. 3 multiplicado por 2. Asterisco é multiplicação. 3 multiplicado por 2 é 6. É 6. Então aqui vai ser 6 igual a 5? Não, falso. Observa, 3 multiplicado por 2 é 6. Então ele está perguntando, 6 é igual a 5? Não, falso. Se respondeu falso para o nosso teste lógico, então eu vou direto para o terceiro argumento. E o terceiro argumento tem uma outra função C, que também tem o seu teste lógico, a sua parte verdadeira e sua parte falsa. Olha o que diz no teste lógico aqui. 3 multiplicado por 3. 3 multiplicado por 3 é 9. 9 é maior do que 5? Verdadeiro. 9 é maior que 5. Se 9 é maior que 5, então eu vou para a parte verdadeira, que nesse caso tem o número 1. Quer dizer que o resultado desta função C aqui é a letra D de Dinamarca. O resultado desta função C é 1 aqui na letra D. Não é 5, então também não está certo. Percebe? Ó, 3 multiplicado por 3 é 9. 9 é maior que 5? Sim, 9 é maior que 5. Então vai para a parte verdadeira que tem 1. E 1 é a resposta desta da letra D, que não é 5, portanto não pode ser também a resposta dessa questão, já que nós já encontramos a resposta dessa questão como a letra B de Brasil. Essa está errada também. Vamos para a última, que é a letra E de Equador. Também tinha uma outra função C. Sempre primeiro separa os argumentos. Olha lá, o primeiro argumento do abre parênteses até o ponto e vírgula é o teste lógico. O segundo argumento, que está em verde aqui, é a parte se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a parte se o teste lógico for considerado falso. Então aqui nós temos teste lógico. Em verde aqui a parte se o teste lógico for verdadeiro, que é o segundo argumento. E em vermelho a parte se o teste lógico for falso, que é o nosso terceiro argumento. Vamos resolver o teste lógico passo a passo de novo. Ó. 7 dividido por 2... multiplicado por 2 é maior que 10 no expoente 1. Então vamos lá. 7 dividido por 2 é 3,5. 3,5 multiplicado por 2 é 7. E aí está perguntando se 7, que é o resultado desse cálculo, é maior do que 10 no expoente 1. 10 no expoente 1 é 10. Então quando eu digo aqui, ó, 7 é maior do que 10, não. 7 não é maior que 10, então falso para esse teste lógico. Se eu disse falso para esse teste lógico, eu vou direto para o nosso terceiro argumento. Observa, vou direto para o nosso terceiro argumento, que é a parte falsa, que tem adição e multiplicação. Como tem adição e multiplicação, primeiro eu resolvo a multiplicação, depois a adição. Então, 2 multiplicado por 1 é 2. E 2 mais 2 é 4. Isso quer dizer que o resultado desta função aqui deu 4. Deu 4. Por que deu 4? Porque eu respondi o teste lógico como sendo falso. Eu cheguei à conclusão que aqui deu 7 como resultado. Perguntava se 7 é maior que 10. Não, falso. Se eu disse falso, eu fui direto para o nosso terceiro argumento. Aí tinha adição e multiplicação. Se tinha adição e multiplicação, vai fazer primeiro a multiplicação. 2 multiplicado por 1 é 2
e 2 mais 2, que é o resultado da multiplicação, dá 4. Quer dizer que a letra E, o resultado é 4, e ele pedia que o resultado fosse 5. Portanto, errado a nossa letra E de Equador. De fato, aqui, pessoal, a única das fórmulas que nós acabamos de revisar, da letra A, B, C, D e E, que retornou 5, foi a da letra B de Brasil, como nós vimos aqui passo a passo nessa questão. Questão interessantíssima, muito cobrada nas provas de concurso, a função C, que é uma função de análise lógica. E, de fato, a resposta dessa função C foi, sem dúvida nenhuma, a letra B de Brasil, né?